Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Mais uma matéria do site Josimar. Puta que pariu, cara. O que fiaram o Vasco, irmão? O que colocaram o Vasco? Ainda tem gente com medo de entrar uma oposição e visualizar esses contratos, ou ver esses contratos. Cara, sério mesmo, sério, de coração, galera. Não demora muito. Essa empresa vai à ruína. Vai à ruína. Empresa nebulosa, empresa toda cheia de obscuridade, essa 777 Partners, Josh Craig Vander, Steven Pasco, como a gente vai ver nessa reportagem da revista Josimar Futebol. Primeiro eu vou contextualizar, eu vou mostrar para vocês o que é a ACAP, porque essa reportagem ela fala sobre a ACAP. Então vamos lá, galera. Vamos ir de novo, mais uma vez, bem rapidinho, lá no New York Times, que depois que saiu no New York Times, a galera ficou com bunda no bote, né? Não, a gente tem que falar da 777, né? A gente tem que falar, pô, saiu no New York Times. Puta que pariu, saiu em tantos jornais. Cara, desde 2022 a gente sempre veio falando aqui sobre a capivara do Josh, né? Mas enfim, cara, vamos deixar isso pra lá. Vamos aí ao New York Times. Então, galera, aqui na reportagem do New York Times, ele citou, foi a primeira vez até que eu escutei, o que eu vi falar sobre essa ACAP. Vamos pegar aqui, ó. A empresa, a 777 Partners, depende de empréstimos para operar muito dos seus negócios, segundo funcionários atuais e ex-funcionários. Um dos maiores credores da 777 é a ACAP, uma empresa privada que opera no setor de seguros e investimentos, disseram 3 pessoas. A ACAP não respondeu a um pedido de comentário. Então, vimos a ACAP aqui e agora a gente vai para a reportagem do site Josimar. Felipe Auclair e Paul Brown, matéria aí dos dois. Deixa eu só falar um negócio para vocês, galera. O site Josimar está fazendo isso e a gente comentou também, né, cara, aqui nesse canal. Esse canal é mãe de pai. O Josh tá ferrado com essa compra do Everton, porque ele vai se colocar em evidência. Europa não é Brasil, irmão. Que qualquer um chega aqui, faz o que quer e tem um monte de retardado, ó, batendo palma, fazendo cartaz ainda pro Josh. Pô, pelo amor de Deus. Paul Brown e o Felipe Auclair está fazendo o que os jornalistas, a mídia aqui, deveria ter feito. E não fizeram. Querem investigar essa 777. Eles estão fazendo a parte deles. Agora, se a Premier League e os outros órgãos reguladores de lá aprovarem a compra, já não é mais com eles, irmão. O deles eles estão fazendo. E o seu Lucas Pedrosa, o jornalista, né? Vou citar ele porque tem que citar, irmão. Tem que citar. E o jornalista Lucas Pedrosa, o que ele está fazendo? O que ele fez em relação a 777? Fez alguma pesquisa? Não, porque bastava dar uma bugada. Deu uma bugada aqui e já aparece a capivara toda da 777 do Josh. Mais uma vez, a gente fez isso lá atrás, antes do Vasco ser vendido. E a gente é torcedor, amigo. Só isso. Só. Não somos jornalistas, não cobrimos o Vasco, não fazemos perguntas gostosas. Não, nada disso. Não temos conchavo com diretoria. A gente não tem isso aqui, irmão. A gente não tem. E a gente fez. E o Lucas Pedrosa está preocupado com outras coisas, está preocupado em denigrir ou manchar a imagem de um candidato da oposição com assunto já superado na justiça e está preocupado também em manjar rola. Mas eu sou a favor, eu já falei essa porra, irmão. Eu sou a favor dos manja-rola.
Não tem problema. O cara anda com uma pistola, anda armado, anda com a garrafa de vodka dentro da cueca. E como é que a gente não olha? Como é que a gente não olha, irmão? Eu sou totalmente a favor da legalização da manjada de rolo. Já falei isso aqui, em outras oportunidades. Traz dele aí. Então estão preocupados com outras coisas. Aí não se preocupa com o que realmente importa, né? Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos à matéria do site Josimar. Excelente matéria, mais uma vez. Paul Brown e Philippe Auclair. Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto. Digno de um rei. 777 partners não pagaram a folha de pagamento de seus próprios funcionários em julho, não pagaram o aluguel de sua própria sede e ainda assim pretendem comprar o Everton. Como eles podem fazer isso? Conheça Kenneth King, cuja empresa deve pelo menos 170 milhões de dólares. Por Philippe Auclair e Paul Brown. O Continuum South Tower é um dos endereços mais cobiçados e caros de Miami Beach, com preços para um apartamento de um quarto a partir de mais de 2 milhões de dólares e uma das coberturas do empreendimento de luxo encontrando compradores por 35 milhões, há 2 anos. A sinopse diz, ao passar pela portaria, você é recebido por um gramado frontal que se estende por 300 metros de praia oceânica, onde 12 acres de jardins privados, piscinas e fontes estão à sua disposição para explorar. Sua praia particular e clube de tênis são complementados por um spa de 4 andares coroado por uma piscina olímpica na cobertura. Tudo acontece aqui. Em residências luxuosas cercadas por paredes de vidro, tetos de 3 metros e varandas envolventes. 40 andares acima dos 20 quarteirões mais emocionantes do planeta, conhecidos como South Beach. Este é o seu mundo. Isso é morar no Continuum. Um resort residencial único que brilha com infinitas vistas panorâmicas, luxos incomparáveis e serviços completos de manobristas, porteiros, concierges, garçons e preparadores físicos. Experimente tudo. Somente no Continuum em South Beach. Os condomínios de luxo de Miami Beach. Kenneth King, presidente da ACAP, sentado ao lado de Josh Vander, da 777 Partners LLC. Foi neste paraíso para os ricos da Flórida que uma empresa chamada A Miami LLC comprou um apartamento de 3 quartos de 274 metros quadrados em 18 de novembro de 2022. O veículo para fins especiais, uma entidade legal separada criada para uma finalidade específica, não é conhecido por fornecer serviços de qualquer tipo e agora está listado como não mais ativo, mas pagou 11.250.000 dólares americanos pela propriedade. Isto, por si só, não é incomum. Os compradores de habitações de luxo deste tipo tendem a valorizar a descrição e muitas vezes preferem que os seus nomes não apareçam nos registros oficiais. Vista da sala do apartamento 3707, com vista para South Beach e o mar. O que é incomum, porém, é o momento da transação e as entidades envolvidas. No mesmo dia em que comprou o condomínio, 18 de novembro de 2022, a Miami LLC recebeu um empréstimo de 9 milhões de dólares americanos da 777 Partners LLC. Por outro lado, a própria 777 Partners LLC tinha sido beneficiária de um empréstimo de 10 milhões de dólares americanos de outra empresa, a ACAP, apenas 24 horas antes da compra do apartamento 3707. Há boas razões para acreditar que todas as 3 transações estavam relacionadas. As semelhanças entre os nomes das empresas envolvidas, a Miami e a ACAP, podem ser mera coincidência, mas seria necessário um conjunto extraordinário de circunstâncias para explicar como, mostram os registros oficiais. Ambas as empresas puderam partilhar o mesmo endereço postal, a mais de 2.000 quilômetros de Miami. Este endereço é 415 Bedford Road, Pleasantville, Nova York, onde fica uma impressionante casa do século XIX que foi dividida em vários escritórios, nenhum dos quais parecia estar ocupado quando Josimar os visitou recentemente. Nenhuma placa ou campainha indica a presença de A Miami ou ACAP neste endereço, que parece ser usado apenas para fins de correspondência. Uma casa com uma árvore na frente, descrição gerada automaticamente. A mansão está localizada em 415 Bedford Road, Pleasantville, Nova York. A ACAP, o credor que forneceu 10 milhões a 777 Partners, foi fundado, pertence e é gerido pelo empresário norte-americano Kenneth King, especializado na gestão de ativos financeiros em nome de companhias de seguros. Tendo recebido o dinheiro de King, a 777 Partners emprestou uma quantia comparável a Miami, uma empresa que compartilha exatamente o mesmo endereço da ACAP, e a Miami então comprou um imóvel de luxo em Miami, tudo isso no espaço de 24 horas. Josimar pediu a 777 Partners, Sr. King e ACAP que fornecessem uma explicação para esta notável série de eventos.
Um porta-voz da 777 nos disse que a CAP é um dos vários credores dos 777 e das empresas de seu portfólio. Como é prática padrão no setor, a 777 está sujeito à confidencialidade em relação às especificidades da sua atividade de empréstimo, e deixou por isso mesmo. Até o momento não recebemos nenhuma resposta da CAP ou do Sr. King, inclusive sobre questões sobre se ele, como indivíduo ou como proprietário da CAP, era o proprietário beneficiário final da suíte 3707 da Continuum Towers. Deve sublinhar-se que este tipo de acordo bumerangue, que poderá atrair a atenção dos reguladores financeiros em outros lugares, não é ilegal na Flórida, a menos que os ativos utilizados na transação sejam provenientes de investidores que não sabem como seu dinheiro foi utilizado. Em qualquer caso, o que destaca é a proximidade da relação entre Kings ACAP e a 777 Partners, levantando a questão: por que a 777 Partners foram tão complacentes que celebraram um acordo deste tipo? Grande demais para falhar? Alguns diriam que não tiveram muita escolha. Fontes da indústria familiarizadas com os negócios da 777 nos disseram, sob condições de anonimato, que a ACAP e, em particular, sua afiliada em Marquette, que também é controlada por Kenneth King, vinham apoiando a 777 Partners há algum tempo e que, sem o apoio de King, o grupo de Josh Vander seria incapaz de cobrir os seus custos operacionais e entraria em colapso. Na verdade, a certa altura a situação tornou-se tão grave que, de acordo com comunicações internas a que Josimar teve acesso, a 777 Partners não pagaram a folha de pagamento dos seus próprios funcionários em julho. Não foi a primeira vez que a 777 Partners se atrasaram no cumprimento de seus compromissos em 2023. Josimar já contou como a 777 são objeto de uma reclamação apresentada por seu senhorio em Nova York, Madison Office FILLC, por falta de pagamento de um depósito de segurança de 5 milhões de dólares americanos nos escritórios que alugam na Avenida Madison. Desde então soubemos que o proprietário de sua sede em Miami, Brickell Holdings LLC, emitiu uma exigência de pouco mais de 142 mil dólares americanos, de aluguel não pago, por meio de seus agentes Elmi Spring, Inc. Josimar também foi informado por fontes de primeira mão que a 777 Partners, que organizaram seu quinto retiro de investimento anual no Boca Beach Club Resort de Boca Raton em janeiro de 2023, ainda não haviam pago os 1,2 milhão de dólares devidos aos seus anfitriões. 8 meses mais tarde, o que levou o seu credor a enviar-lhes um pedido formal de pagamento no final de setembro. Josh Vander, co-cofundador da 777 Partners, Steven Pasco à sua direita, falando no retiro de investimento da 777 em Boca Raton, em janeiro de 2023. A conta do evento não foi paga 8 meses depois. Uma dívida de 172 milhões e contando. O grau em que a 777 Partners está em dívida com Kenneth King é difícil de exagerar. Josimar viu evidências de que em 17 de novembro de 2022, data em que a ACAP lhes emprestou mais 10 milhões de dólares americanos, a 777 devia à empresa de King um total de exatamente 172.254.932 dólares e 42 cêntimos. Além disso, de acordo com fontes familiarizadas com as transações, este valor representa apenas uma fração do montante devido às outras empresas de King, sendo a iMark a que mais deve. No entanto, a 777 afirmam que a sua situação financeira não é tão perigosa como estes números sugerem, que o seu negócio de futebol foi construído com o seu próprio dinheiro e que embarcaram numa jornada rumo à rentabilidade. Por que então King estaria disposto a conceder empréstimos dessa magnitude à 777? E por que a 777 precisaria deles, especialmente com taxas de juros tão punitivas quanto 15% ao ano? Uma fonte familiarizada com as operações do grupo disse a Josimar, é o velho ditado. Se você deve 100 dólares ao banco, o problema é seu. Se você deve 100 milhões ao banco, isso é problema do banco. O banco aqui seria King, um homem que estará bem ciente da precariedade da situação da 777, porque como Josimar foi informado, ele tem participado regularmente das reuniões do comitê diretor do grupo. Isto também é altamente invulgar, uma vez que os credores seriam normalmente as últimas pessoas a serem convidadas para eventos deste tipo, mas King claramente não é o tipo habitual de credor. Ele esteve presente em pelo menos 4 ocasiões quando o comitê diretor da 777 se reuniu em 2023, e não como observador.
Para dar apenas um exemplo, de acordo com a ata de uma reunião de abril de 2022 que Josimar viu, King perguntou quando os clubes de futebol que faziam parte do portfólio da 777 seriam lucrativos, e foi informado que Gênova, Vasco da Gama e Standard Liège, desde que o clube belga se qualifique para uma competição da UEFA, geraria lucro até o final da temporada 2023-2024, o mais tardar. Todos os 3 clubes estão atualmente mais próximos das zonas de rebaixamento do que do topo das respectivas ligas, e as suas últimas contas publicadas mostraram um déficit combinado de pouco mais de 100 milhões de euros. Outro dos clubes da 777, o Hertha BSC, foi rebaixado para a Bundesliga 2, logo após a sua aquisição pelo grupo norte-americano em março deste ano, tendo registrado um prejuízo de 79,6 milhões de euros na temporada anterior. Parece então que o banco tem um problema, levantando questões sobre a razão pela qual uma empresa que está a ter tantos problemas para pagar as suas próprias contas, que não conseguiu pagar em dia o seu pessoal pelo menos uma vez este ano, e está em tanta dívida para com o seu próprio credor, pode estar a considerar tentar assumir as finanças apertadas de uma equipe de futebol da Premier League, igualmente endividada como o Everton. Josimar tentou entrar em contato com o Sr. King e a ACAP por e-mail e também por telefone. O endereço de e-mail que consta como ponto de contato no site da empresa não é válido e nenhuma de nossas ligações foi retornada. As 777 Partners responderam às nossas perguntas sobre o assunto dizendo-nos que não comentavam sobre processos contenciosos em abertos.